Fala, meu estimado aluno, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar dos fundamentos do PCP. O PCP é o cérebro do braço operacional da empresa, ou seja, ele é o cérebro da fábrica. Ele é o cérebro da área que executa as operações que vão gerar o produto ou até mesmo o serviço, por assim dizer. As letras do PPCPM significam primeiramente planejamento, a programação, o controle e a produção. E por fim, na última adição que foi colocada, é a manutenção, ou seja, você tem maquinário, você tem equipamentos que necessitam de manutenção e essas manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas, afetam o dia a dia da fábrica, afetam o funcionamento das máquinas e, consequentemente, o uso delas. Então o PCP acabou agrupando manutenção para não deixar que ela afete efetivamente aquilo que tem que ser feito, afete a produção da fábrica. A grosso modo, é o mesmo que falar que o PCP transforma todos os pedidos que vão chegando, todas as expectativas de necessidade, dependendo do tipo de empresa, dependendo de como ela fabrica, se ela fabrica para estoque ou se ela só fabrica mediante pedido. Ele vai agrupar todas essas necessidades, quais as etapas que a ordem de produção ou a ordem de manufatura terá ao andar nas etapas produtivas da empresa e gerará um cronograma, uma sequência e o resultado disso tudo, que é o plano mestre de produção. Esse plano mestre de produção vai ajudar todas aquelas coisas que são necessárias na programação, seja a alimentação de material e a consequente compra desse material para que ele chegue antes do momento que ele seja necessário na parte da produção. Tudo isso nasce do plano mestre, que nasce da necessidade de entregar o produto no cliente naquele determinado dia, naquele determinado horário. Ou seja, todas essas interligações, todas as utilizações, tanto da parte mão de obra direta, tanto da parte prática de fabricação, quanto de todos os setores de suporte, o momento em que cada recurso entra na jogada para você fazer o seu produto, tudo isso é visto e tem que ser alvo de preocupação do PPCPM. A primeira sigla, o planejamento, significa o quanto que eu tenho que fabricar. Quanto que eu tenho que colocar na minha fábrica e tirar do outro lado? E isso eu falo em planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Não se preocupem, mais na frente a gente vai explicar no detalhe o que significam esses curto, médio e longo prazos. O segundo P, a programação, é em que momento cada etapa produtiva entra, em que momento cada produto vai ser fabricado e em que momento cada etapa de fabricação desse produto vai acontecer. E tudo que está amarrado atrás disso. A entrada da matéria-prima, o momento em que eu consigo parar minha máquina para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, enfim. Todos esses tempos de processo, e aí entra o conhecimento que o PPCPM tem que ter da ficha técnica dos produtos, dos tempos de produção, da quantidade de matéria-prima usada em cada etapa, enfim, o detalhamento dos produtos e as necessidades que ele tem na fábrica para que o planejamento tenha qualidade efetivamente e não preveja uma coisa e no final saia outra completamente diferente. O C significa controle, ou seja, eu planejei, programei e liberei essa programação para a empresa, para a fábrica. Como que isso foi processado no dia a dia? Aquilo que eu planejei, aquilo que eu previ, aconteceu? Houveram desvios? Eu usei mais ou menos os meus recursos? Essa é a parte que se gera relatórios, se avalia indicadores e se toma ação em cima daquilo que não aconteceu conforme a gente esperava. E o PPCPM ele tem que estar muito presente nessa etapa, entendendo se a qualidade do planejamento dele, a qualidade da programação dele está boa o suficiente e está dentro da realidade da empresa, da fábrica. É lógico, não entra aqui o caso de falar de melhorias de processo que a fábrica tem que atender aquilo que o PCP está pedindo e ele tem que pedir a 100% e a fábrica tem que se virar para entregar. A gente sabe que não é bem assim. O PCP tem que saber o que é o ideal, o que é o 100% e o que é aquilo que a fábrica, na média, costuma entregar em desempenho. E já prevê que ele vai conseguir entregar aquilo que ele precisa entregar mesmo com esse desempenho que não está a 100%. Mesmo com essas pequenas falhas que vão acontecendo. E ele tem que ter flexibilidade para ir absorvendo as novas necessidades que sempre acontecem. Aquele pedido urgente, aquele cliente estratégico que a gente tem que atender e que ele tem que acabar
e ele acaba passando na frente aí de alguns outros pedidos daquela programação que já havia sido feita. A gente sabe que não existe fábrica perfeita e que muitas vezes isso acaba acontecendo. Então o PCP tem que ter essa flexibilidade para absorver isso e conseguir dar vazão juntamente com aquela programação que ele já tinha anteriormente. O PCP tem que conhecer o desempenho médio da empresa, tem que participar das reuniões de melhoria, dos grupos de melhoria, dos trabalhos para produtividade, mas tem que programar consciente daquilo que é efetivamente o dia a dia da empresa, uma normalidade. Todas essas atividades inerentes ao PCP têm dentro delas uma série de outras menores atividades, série de ferramentas diferentes que são usadas, e nós vamos ver todas elas nesse treinamento. Quando mencionamos a questão do planejamento de curto, médio e longo prazo, para você alcançar isso, você tem que ter histórico de vendas, você tem que ter estatísticas de saída de produto, você tem que ter informações de fornecimento da sua matéria-prima para saber se possivelmente você pode ter algum problema de fornecimento no futuro. Você tem que conhecer a sazonalidade dos seus produtos, você tem que saber se a média de consumo varia durante o ano e como ela varia, em que montante, para que se programe de maneira adequada. Você tem que saber a estratégia da empresa, da diretoria da empresa, da colocação ou não de material pronto no estoque, para você ter uma pronta entrega ou não, em que volume que é interessante deixar material pronto, que acaba sendo dinheiro parado, mas ao mesmo tempo você tem a vantagem de conseguir atender mais pedidos diferentes, numa variação maior de pedidos, com uma chance maior de ter o material em casa. Isso muitas vezes acaba sendo estratégia da empresa, mas o PCP é quem operacionaliza a coisa. Quando a gente fala de programação da fábrica, aí entra a questão do planejamento da capacidade de produção. É conhecer no detalhe a capacidade das suas ferramentas de trabalho, da mão de obra, das máquinas, todos os tempos padrão ou tempos de processo envolvido em cada atividade e, na média, quanto que eu consigo chegar perto do 100%, do ideal. Um termo que tem que sempre estar na cabeça dos funcionários do PCP, dos profissionais do PCP, é a capacidade instalada. É o quanto você consegue programar dos produtos e que a fábrica consiga atender, e no tempo que você precisa. Esse nível de detalhamento é a essência do PCP como um todo, é a essência das funções do PCP. E a gente vê hoje muitos PCPs que não têm esses dados de informação, não conhecem os tempos de processo e a capacidade da máquina. Não tem como programar e fazer um fluxo de valor adequado na empresa que privilegie a produtividade, que reduza os custos, se esses conhecimentos não estão intrínsecos dentro do PCP. Outra coisa também que entra nessa fase de programação que a gente mencionou é a parte da logística, é a capacidade de armazenamento, de estoque, de produto acabado e materiais em processo. Enfim, é uma série de coisas que estão amarradas nisso. Outro ponto muito importante do PCP é que ele é efetivamente um setor estratégico. E é fundamental que ao implantar-se um novo layout, uma nova fábrica, ou se alterar uma planta existente, o layout produtivo, a maneira com que a fábrica se organiza para entregar o produto final, tem que ser estrategicamente definida pelo PCP, ou com grande participação dele.
cada produto, cada tipo de processo de fabricação tem uma ou outra modalidade diferente de arranjo fabril. Muitos produtos recebem os componentes enquanto o produto fica estacionário. Muitos produtos são todos iguais, ou seja, você consegue implantar uma linha de montagem que privilegia o volume. Outros produtos já requerem muito mais customização. Outros produtos são artesanais. Outros produtos podem ser fabricados em massa, em batelada. Enfim, uma série de diferentes arranjos fabris para atender às particularidades de cada item. E quem conhece essas particularidades é, melhor do que ninguém, o PCP. Quando a gente fala de administração de materiais e a capacidade de suprimento interno e dos fornecedores no que se refere à matéria-prima, o PCP tem um papel fundamental. Imagina que você vai fazer um plano de produção diferenciado, você vai aumentar ou diminuir um volume de produção, uma necessidade específica de uma matéria-prima que foge aos padrões normais da fábrica. E você precisa de fluxo de caixa para atender isso. Então perceba como as programações do PCP influenciam em toda a empresa. Uma decisão estratégica dessa necessita envolver praticamente todos os setores administrativos, financeiro e a própria diretoria para consultar se a gente vai ter o capital de giro para executar aquela produção. Em muitos casos, isso influencia e muito. O outro ponto que a gente menciona é a capacidade do seu fornecedor de entregar aquele determinado componente estratégico ou que às vezes é raro no mercado. Um exemplo que eu gosto de citar muito nesse caso é a dificuldade de importação de componentes eletrônicos, por exemplo. Muitas vezes você trazendo em pequenas quantidades para aquela sua produção que você consegue programar num tempo pequeno, eu diria, uma programação de curto prazo, você constantemente trazer material importado acaba ficando caro por causa da logística. Ou seja, vale a pena trazer em grandes quantidades para te atender durante alguns meses. Para isso, você não pode programar a curto prazo, você tem que começar a programar a médio prazo e até a longo prazo, ou seja, um ano para cima, para que valha a pena logisticamente trazer esse material importado, para que você fique com preço competitivo. Então, o PCP vai ter que ter uma qualidade de planejamento que não fuja muito daquilo que foi previsto. Ou senão, a empresa pode acabar com um monte de material parado no estoque, sem saída. Ou pior, não atender o cliente quando ele precisa, porque faltou a tal matéria-prima. Na questão da manutenção, imagina uma fábrica com uma série de maquinários pesados que precisam de manutenção constantemente. Você tem que saber quando vai ser a sua preventiva, a sua preditiva, um plano de risco para quando possivelmente ocorrer uma corretiva e tem que estar por dentro das atividades do pessoal da manutenção. Não que o gerente de PCP seja o gerente de manutenção. A gente sabe que na grande maioria das empresas não é assim e nem deveria ser, cada um na sua. Porém, como a manutenção afeta e muito o dia a dia da fábrica, esses dois setores têm que estar muito próximos. Cada parada programada, cada ação da manutenção na fábrica tem que ser autorizada e de conhecimento do pessoal do PCP. Pessoal, perceba que eu estou usando o termo PCP ao invés de PPCPM. Entendam que conceitualmente a gente vai falar aqui de PPCPM, ou seja, a modalidade completa do setor. Mas para ficar mais fácil de falar, eu vou estar sempre me referindo como PCP. Legal? E por fim, a parte burocrática de colocar a fábrica para rodar. A impressão, a organização dos documentos da fábrica, muitas vezes desenhos, às vezes a engenharia está próxima do PCP também, porque você tem que alimentar a fábrica de desenhos, de planos de trabalho. Enfim, tudo que a fábrica precisa ser suprida para trabalhar, o PCP tem que estar envolvido, ajudar a organizar e disponibilizar na fábrica antes que seja necessário. Ao longo do nosso curso, a gente vai aprender no detalhe como funciona uma série de ferramentas, como a previsão de produção baseado no histórico de vendas, com participação do comercial e a estratégia da diretoria, controles de estoques de matéria-prima, material em processo e produto acabado, e como funciona o famoso MRP e MRP2. O controle de compras, padrões de operação, que é o famoso ER, que é a estimativa razoável, ou tempos de processo, como calcular e de onde veio esse número, o que é a ordenação de atividades para se fabricar um item, as operações do processo, aquilo que numa ordem de produção da grande maioria dos ERPs que a gente tem por aí, sai sequenciado, as etapas de fabricação, como é que funciona aquilo, tabela de capacidade nominal dos equipamentos, manutenção preventiva, checklist,
cronograma de manutenção, metas e métricas de desempenho e de organização fabril, relatórios de gestão e inputs de dados da produção. O que eu preciso medir para saber o desempenho operacional? O que eu preciso conhecer no detalhe na fábrica para poder programar e gerenciar os números, gerenciar o desempenho? E por fim, os relatórios diretivos, ou seja, as informações mais sucintas, mais importantes e resumidas que tem que ir para a diretoria. E outra coisa que a gente vai entender um pouco também, que é muito importante para a gente saber como tocar um bom PCP, conceitos muito fundamentais e que estão na moda hoje porque são a última palavra em organização fabril. Nós vamos ver o conceito do Lean Manufacturing, como funciona e o que nos ajuda na fábrica. Nós vamos saber o que é a TOC, ou Teoria das Restrições, para entender gargalos, recursos com restrição de capacidade e como fazer tudo trabalhar para que o gargalo tenha o melhor desempenho possível e que não afete a produção. E a gente vai ver um pouco do sistema Toyota de produção, que é praticamente muito similar ao Lean Manufacturing, e o que é o Just in Time, ou o fluxo de uma peça só entregue no momento em que eu preciso. E muitas outras ferramentas de gestão que a gente vê hoje em dia aí, que é tão importante para a gente organizar o nosso PCP. No próximo vídeo a gente vai falar dos fundamentos da gestão de operação, ou os fundamentos para um gestor de fábrica, um gestor de produção. O que ele precisa saber para efetivamente fazer a programação rodar na prática na sua empresa. O que ele precisa saber para fazer a programação do PCP rodar legal, rodar conforme aquilo que foi planejado na fábrica no dia a dia. Vejo vocês no próximo vídeo.